Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Hoje, dia 6 de novembro de 2023, segunda-feira, né? Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa segunda-feira, para a realização de mais uma palestra pública. E hoje nós recebemos aqui o nosso irmão Antônio Mário, companheiro de muitos anos, né, de estrada, e o nosso companheiro vai conversar conosco sobre o tema Ante o Dever. Esse tema está nesse livro, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É o capítulo 40, Ante o Dever. O nosso amigo Antônio Mário é trabalhador do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, no Pau da Fome, né? A casa espírita também da nossa querida amiga Jane, também companheira de tantos anos. E essa semana, Antônio, eu me lembrei muito de Tereza Maria. Por isso que eu mandei pedir a você o nome completo dela. Como a Tereza veio na minha cabeça essa semana, né? Eu tenho um conjunto de xicrinha e pires que ela fez para os companheiros da casa, com o nome da gente, então é a xicrinha com pires e meu nome Rose. Essa semana, Tereza me veio muita cabeça, né? Tereza Maria, maravilhosa, grande trabalhadora do Senhor. Então, me lembrei muito dela, por isso que eu pedi o nome completo dela para você. Não, sem problemas. Porque eu sabia Tereza Maria, né, que a gente sempre chamava assim, mas o sobrenome todo eu não sabia. Então, é sempre bom lembrar dessa companheira querida, né? Sempre muito alegre, fazendo um trabalho com tanto amor no coração. É muito bom. Mas antes de nós iniciarmos aí a nossa palestra, eu vou pedir à nossa irmã Carmen para fazer a leitura do preparo e depois a nossa prece. Por favor, Carmen. Boa noite a todos. E o preparo de hoje é desse livrinho aqui, Deus em Você, de Luciana Castro, por diversos espíritos. E a lição sorteada foi essa daqui, que tem como título O Pão de Cada Dia. E diz assim: a prece é o alimento diário da tua mesa, que nutre tua alma, que refaz teus pensamentos e que dirige tuas ações diariamente. Nos momentos mais difíceis, fale com Deus. É por meio de sua prece que amigos interlocutores dele, Deus, estarão a teu alcance. Porém, não se esqueças que a que mais agrada a Deus é aquela feita por atitudes diárias de amor ao próximo. E também não se esqueças de agradecer pelas dádivas que lhe são proporcionadas pelo dom da vida. Faz então da prece um instrumento de elevação, sendo para ti o pão de cada dia. Então, Senhor, aqui reunidos mais uma vez, para mais um estudo, para mais reflexões, para mais pão na nossa vida. Que Deus nos abençoe essa noite, abençoe nosso amigo que vem trazer o seu estudo, vem trazer as suas pesquisas, a sua boa vontade, para que possamos nutrir desse pão nessa noite. Então, que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse momento, Antônio, eu passo para você a palavra. Você tem até 7h30, 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, fique à vontade para fazer suas reflexões. Que o Senhor nos abençoe, e abençoe sempre a você, a sua família, ao seu trabalho, e que todos possamos continuar juntos, contando sempre com a presença desse amigo querido na casa de Francisco de Assis. Tá, joia. Obrigadão, Rose. Um grande abraço aí a todos, né? O pessoal aqui do CEPAC, de Jacarepaguá, do Rio, para vocês aí de Petrópolis, e todos aqueles que estão também nos ouvindo aqui, que não sejam de Petrópolis, né? Grande abraço. E nós pediram para falar, realmente, como a Rose falou, de um livro chamado Lampadário Espírita, né? Ou seja, aquela lâmpada, né? Aquele montão de lâmpada para iluminar, né? Da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco para a gente. Tem uma mensagem chamada Ante o Dever, no capítulo 40.
É bastante interessante, a gente deu uma olhadinha, deu uma lida, né? Porque nós não tínhamos esse livro. Mas antes, nós vamos começar pelo que a gente acha que é o dever, né? Porque todo mundo fala, nós temos direito, nós temos dever. Direito todo mundo sabe, eu não vou nem comentar, né? Porque todo mundo é rei do direito. É um advogado, né? Sensacional, todo mundo é rei do direito. Não, é meu direito, hoje em dia a gente ouve isso direto, né? Eu tenho direito, todo mundo enche a boca. Mas os deveres, que é bom também, que também estão ligados ao direito, nós às vezes deixamos para lá. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, nós temos uma palavrinha sobre o dever, né? E diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos das mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo, ou seja, em contradição, com as atrações do interesse e com as atrações do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Então, no Evangelho, eles tentam puxar a parte do dever moral, porque nós até conhecemos o nosso dever profissional, não é? Nós já não conhecemos? Conhecemos quem é professor, quem é advogado, quem é médico, sabe como é que funciona, qual é o seu dever. Olha, você deve curar as pessoas, você deve defender o seu cliente, você deve ensinar aos seus alunos, arrumar sempre um jeito de tentar ensinar, e assim vai. Então, esses deveres nós conhecemos, né? Então, quando o Evangelho quer definir moral, definir dever, ele já parte para a parte moral. Como nós estamos falando do lampadário espírita, fatalmente Joana quis puxar um pouquinho, né, do nosso dever como moral, que todos os deveres são morais no final da história, né? Todos eles são morais. Todos eles passam pela ética, né, pela correção, pelo dever fazer corretamente da melhor forma possível que você pode. Então ele diz aqui que na ordem dos sentimentos é difícil, porque muitas das vezes entram duas coisinhas, né? A atração do interesse e a atração do coração. A do coração são aquelas paixões desordenadas, né? Como nós vemos ainda situações tão difíceis em relação a distúrbios emocionais, né, do coração, não é? Casamentos, questões familiares, posso até dar um exemplo, né? Briga de irmãos, briga de família por herança, né? Feminicídios, né? Loucuras aí por separações, loucuras por uniões também, né? De todo tipo. Então, realmente, esse dever moral, às vezes, fica muito, digamos assim, jogado ao léu, relaxado por conta dessas situações, né? Quantas e quantas histórias com H nós percebemos nas pessoas, né? E nos próprios romances espíritas, onde certos espíritos envenenaram outros para poderem casar com aquela mulher que estava com aquele seu amigo, né? Então, fatos reais, né? Outros que matam a mulher porque a mulher se separa. Então, essas loucuras dessas paixões do coração, desordenadas, esses desequilíbrios, né? Que André Luiz coloca bastante bem, dizendo que a paixão é o amor descontrolado, né? O amor descendo a ladeira. Ou seja, tudo que é desequilibrado do amor gera um problema gravíssimo em termos emocionais. E aí os espíritos ainda nos dizem, olha, as testemunhas ainda não têm testemunhas das suas vitórias, ou seja, as vitórias no campo moral não têm testemunhas porque são interiores, né? São nossas. A gente não tem, digamos assim, às vezes, o poder, nós não temos mesmo, mas às vezes nós conseguimos até ajudar. Pode Estamos... continuar, acho que é a tua internet falhinha, né? Pode ser, pode ser. Aqui eu não tenho, só tenho ela ligada, mas pode ser que ela esteja com uma situação, apesar de que a minha internet é razoável. Mas vamos lá. Vamos pedir a Deus que os espíritos que cuidam de internet, né, também deem uma guarita, deem uma ajuda para a gente aí, né? Porque eles também entendem disso, só para o governo de todos nós, né, eles também entendem disso. Então, voltando, não tem testemunhas das suas vitórias, ou seja, vitórias morais, né? E não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. Por quê? Porque são internas. Nós precisamos muito mais da nossa reforma íntima, né, de vencer, ter esse dever moral consolidado dentro de nós do que dos outros. Nos outros a gente pode até sugerir, pode até influenciar. Contudo, nem sempre a gente consegue,
né, na realidade, fazer com que as pessoas mudem. Isso aí é uma coisa que é interna. Nós é que precisamos mudar. Nossa preocupação maior é essa. Podemos ajudar na educação dos outros, mas isso não garante que as pessoas mudem. Diz também que é o seguinte, que o dever íntimo fica entregue ao seu livre-arbítrio. Nós estamos ainda no Evangelho, tá? Que o aguilhão da consciência, o guardião da sua probidade interior, eu estou lendo aqui, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra impotente diante dos enganos, dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo? Onde ele começa? Onde ele termina? E vai dizer o seguinte, o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, é uma definição, às vezes, que o pessoal pode se achar simplista, contudo, é muito válida. Toda vez que você ameaça a felicidade, a paz de alguém, você está indo contra o seu dever. E nisso, bom, vamos ver. Então, realmente, essa parte da felicidade, né? Nós estamos com essa ameaça à felicidade dos outros. E nós devemos mensurar isso, ou seja, medir isso em todas as nossas situações. Porque aí nós sabemos qual é o nosso dever, não temos dúvida. Se a gente se colocar no lugar do outro, que chama-se empatia, a gente vai perceber isso com bastante tranquilidade. Dada essa definição mais ou menos de dever, né, porque cabe muito, ela está operando bastante. Eu já vi aqui, o meu molde está ok, eu não sei o que pode estar acontecendo. É a que está acusando que ela está baixa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido, espera aí. Vou dar uma pausada aqui. Vamos ver se agora vai. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 40, Ante o Dever, da Joana de Anjos. Então eu peguei a leitura e vou fazer alguns comentários, né? Não te suponhas inútil na lavoura do bem, porque escasseiam em tuas mãos os recursos da terra. Nem sempre a moeda, aparentemente valiosa, consegue articular a serenidade do coração. Então muitas pessoas ainda pensam, porque não tem dinheiro, porque não tem coisas materiais, ferramentas, sei lá o quê, não pode ajudar. Ah, eu sou um inútil na lavoura do bem, porque eu não sei fazer nada, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar? Eu não ajudo em nada. E a gente sabe que não é verdade, né? Na realidade, nós podemos ajudar de qualquer maneira. E nós vamos lembrar a definição de trabalho, toda atividade útil, isso é trabalho. E nós vamos ter uma questão, uma gama enorme dessas situações. Porque, na verdade, quantas e quantas pessoas têm dinheiro e não ajudam? Quantas e quantas pessoas têm dinheiro e também não conseguem acerenar o coração por conta disso? Quantas pessoas fazem o bem da boca para fora para se ostentar e aí aquela felicidade é bastante, digamos, fugidia, é uma felicidade assim tão diferente que não se mantém, ela não é, digamos assim, ela não tem uma duração razoável, ela é tão temporária, ela é instantânea. Faz aquela coisa, tira foto para o Facebook, tira foto para o Instagram, sou eu estou ajudando fulano, faz aquela cara, e no final das contas passou aquilo ali, na mesma hora a pessoa se sente vazia. Porque a moeda bem aplicada é uma moeda útil, e isso dá uma satisfação. A satisfação é o filho pródigo do orgulho. Como assim? Ela é o orgulho bom. Não tem o colesterol ruim, o colesterol bom? O orgulho bom chama-se satisfação. É quando você se sente bem porque foi útil. Isso se chama satisfação. Algumas pessoas dizem assim, isso é orgulho. Orgulho é quando você se ostenta. Quando você acha que só fez sozinho, que ninguém te ajudou, que os espíritos não te ajudaram, não te deram intuição, que só você que resolve tudo, aí é orgulho, aí é vaidade. Mas se você faz em companhia de outros e aquilo chega a um ponto e os outros se sentem bem, você produz algo para você e para os outros, é uma satisfação. E isso faz com que você se sinta bem. Vamos lembrar Jesus, né? O que é que Jesus diz em Mateus 6:33? Diz lá, procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça,
E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí nós vamos lembrar o seguinte: quanto mais nós desapegarmos das coisas materiais, mais nós teremos condições. Desapegar não é jogar fora, não. Está me ouvindo? Vamos ver se melhora agora, porque não sei o que está acontecendo. Normalmente eu faço assim, nunca deu problema. Mas esquece isso, vamos lá. Então Jesus diz, ó, procurar primeiro o reino. Por quê? Quanto mais nós ficarmos desapegados no bom sentido da matéria, ou seja, não sejamos dependentes do dinheiro alucinadamente, nós teremos melhores condições com o tempo, com a evolução e com esse desprendimento de trabalhar o dinheiro da melhor forma possível. Porque é difícil trabalhar o dinheiro, né? É muito difícil você ser útil. Hoje, se a gente perguntar a qualquer um de vocês aí, olha só, se a gente ganhar na loteria, na Mega Sena, etc e tal, o que vocês fariam com o dinheiro? Ah, eu vou ajudar os outros. Tá, tudo bem. Mas tem que ter um critério, né? Não é tão fácil você pegar um monte de dinheiro e falar, vou gerir da melhor forma possível. Como fazer? Né? Você vai ter que se acercar de outras pessoas para ter uma administração correta desse dinheiro, no sentido de não perder tudo e de ajudar realmente as pessoas. Então, você vê a responsabilidade. Se alguém dissesse para mim, oh, mas você ganhou não sei quantos milhões, olha que dificuldade que eu teria de gerir. Eu teria que gerar empregos, eu teria que arrumar coisas, mas não poderia deixar falir, porque teria dar problema para as pessoas que seriam empregadas. Então, teria toda uma experiência nesse sentido. Então, na realidade, quando nós começamos por esse dever dos recursos da terra, todos nós podemos, mas não pensemos que seja fácil porque tem dinheiro. Não é a realidade. Quando Joana considera que os valores insignificantes, segundo a experiência de muitos, realizam obras reais na construção da vida, e é verdade, nós podemos levar tanto para o campo material como para o campo espiritual. No campo material, você pode não ter muito, mas pode ajudar uma pessoa que precisa de uma blusa e você tenha, né, de um sapato e você tenha, de 1 quilo de feijão e você tenha, não é verdade? Isso é uma coisa prática, uma ferramenta, etc. Mas vamos para o lado espiritual. Às vezes, a pessoa só quer conversar com você, só quer desabafar. E, às vezes, aquele desabafo é justamente aquela panela de pressão que vai ser esfriada. E a pessoa vai melhorar. Ela vai evitar que aquele desequilíbrio momentâneo, aquela tensão emocional, aquela tensão psicológica, aquele problema, aquela prova, aquela expiação, faça com que aquela pessoa entre em desequilíbrio. Então, às vezes, o seu ouvido, por alguns minutos, na realidade, não tem um valor, né, tão significativo perante os homens, contudo, quanto não foi o valor para ajudar uma pessoa ou várias pessoas, ou até espíritos desencarnados. As nossas mãos, quando ajudamos alguém de alguma forma, levantamos alguém que cai na rua, né, um valor insignificante em termos de valor, de dinheiro, nada. Aquela pessoa que chega para você, cuidado, quando você vai atravessar, você para e o carro passa. Apesar do valor ser insignificante da palavra, foi um valor inestimável por conta de ter até salvo a sua vida, a sua encarnação naquele momento. Então, nós vemos que valores insignificantes em termos monetários ou materiais para os homens, muitas das vezes têm valores inestimáveis para o espírito. Né? Aquele momento que você atende um garoto na rua e aquele garoto chega, tia, não sei o que, você fala, meu filho. Quando você fala com carinho, olha nos olhos dele, aquilo ali, às vezes, já inibe, às vezes, uma situação difícil mais à frente. Já inibe um roubo, já inibe um desespero, já inibe uma falta de confiança no mundo. Então, muitas das coisas que nós fazemos, nós podemos perceber que para os homens não tem valor, porque a educação também, muitas das vezes, não tem valor para os homens, né? Nem a educação, nem a boa educação, a cordialidade, a fraternidade, mas tem um valor significativo no dever moral. Nossa amiga Joana faz que nem o Emmanuel e faz uma comparação interessante, falando que o edifício não dispensa a contribuição da pá de cal, o adubo, considerado sem valia, né, é a causa da vitalidade do solo, a pedra grosseira, golpes de buril. Buril é aqueles martelinhos e aquele negocinho de ferro que tu vai batendo assim e vai transformando a estátua, né? É um formão, né? Então, ela dá esses exemplos, quer dizer, pequenas coisas geram grandes coisas também. Então, não podemos ficar presos, às vezes, a acharmos-nos pequenos, né? Acharmos-nos pequenos, e não podemos fazer nada por isso e ficarmos paralisados. Então, Joana chama assim, olha só, vamos fazer uma coisa?
pode contribuir com os recursos modestos de que dispõe para materializar a obra do Senhor entre as criaturas da jornada humana. E aí ela diz, olha, primeiro você aprende a discernir e estuda para compreender, a fim de te libertar das dificuldades no rumo da verdadeira luz. Olha a colocação de Joana. Aprende a discernir. O que é aprender a discernir? Né? É a gente usar a razão, usar o bom senso, a separar o joio do trigo. Né? O que a pessoa diz, o que significa o que ela está dizendo para você. Né? Para você discernir, isso é certo, isso é errado, isso é entre o bem e o mal, isso funciona, isso não funciona. Como é importante a gente discernir. E como se deve discernir além do bom senso e da razão? Estudando, aproveitando-se da experiência de outros para compreender. Não é essa a base da educação? A base da educação é eu entender que existe uma fórmula, né, uma fórmula matemática, uma fórmula física, química, que alguém já estudou, fez milhares de cálculos e chegou no finalzinho naquela fórmula. A igual a B2 mais C2. Pronto. Preciso eu descobrir tudo aquilo de volta para precisar chegar nessa fórmula, ou eu só pego a fórmula e trabalho com ela? Eu pego a fórmula e trabalho com ela. Então, isso tudo no campo material, a gente tem vários exemplos, na culinária, seja onde for, não é verdade? Então, no campo espiritual também. No campo do dever moral também, a gente aprende com o certo e o errado. E lá no Evangelho, como a gente estava lendo, o dever no campo moral, primeiro, é o equilíbrio emocional do coração e o equilíbrio da situação material. Não é tudo por dinheiro, nem tudo pela emoção. Porque tudo pela emoção é desequilíbrio, é egoísmo, é loucura, é posse. Na realidade, é posse. Né? É minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu tio, é meu carro, meu dinheiro. E a gente não está preparado, às vezes, para certas provas, certas expiações que nos levam a perder temporariamente, já que a vida é imortal, né? Nós vamos ter várias, já tivemos e vamos ter várias vidas, então nós vamos ter uma gama enorme de vidas, de reencarnações, onde nós vamos passar por todas essas provas, com dinheiro, sem dinheiro, equilibrado no dinheiro, com chances de oportunidades com o dinheiro, sem chances e sem oportunidades com o dinheiro. Nós vamos passar a vida, às vezes, com, digamos assim, encontros com pessoas, espíritos simpáticos a nós, e aí nós vamos ser muito felizes, e, às vezes, nós vamos passar com alguns que não são tão simpáticos a nós, e vice-versa. Nós também somos antipáticos a eles pela questão até do nosso comprometimento, das nossas ações das vidas passadas. Então, nós vamos passar por várias situações. E dentro de uma própria encarnação, a gente pode alternar essas situações. Nós podemos ter dinheiro numa encarnação e, na mesma encarnação, não ter. Nós podemos ser felizes num período e, no outro período, não ser tão felizes. Né? Então, nós temos que estar preparados para sermos felizes, sermos equilibrados para todas as situações. Por isso é que uma das coisas que o dever moral impõe é que você sempre pode ajudar alguém de alguma forma. Diz a nossa querida Joana que nunca deixe alguém sair de perto da gente sem que leve um pouco de paz de dentro de nós. As palavras não estão iguaizinhas, mas é essa, a ideia é essa. Nunca deixa que alguém saia de perto de você chateada, magoada, pessimista. Dê a ela sempre a outra face. Dê a ela sempre uma esperança. E isso não custa dinheiro material. Ah, mas o meu tempo é dinheiro. Né? É bastante interessante que uma vez o Chico perdeu o ônibus, né? Porque a mulher, Chico, 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 e ela foi atrás, o Chico fingiu que não ia perder o ônibus para o trabalho, ia chegar atrasado, o Chico correu e o Emmanuel espera, volta e atende a mulher. Aí ele vai, perde o ônibus e atende a senhora conversa com ele, etc e tal. Aí depois ela dá um abraço no Chico e agradece e vai. Aí o Emmanuel diz assim, ô Chico, o abraço dessa senhora agora acabou de tirar de você uma doença que estava começando dentro de você e queria crescer, mas aquele abraço que ela te deu, porque você parou para conversar com ela, desfez esses miasmas negativos, essas
dificuldades no seu perispírito, de modo que essa doença não fosse adiante. Olha só quantas situações nós temos ditas pela espiritualidade, pela experiência dos espíritos. É lógico que não está ali Emmanuel, digamos assim, incentivando atraso ao trabalho, não é isso. É porque ele sabia o seguinte, que depois o Chico compensaria aqueles minutos atrasados. Não haveria de desfalcar o trabalho. Não é essa a ideia. A ideia era o seguinte, é que quando você tem uma oportunidade de ser bom, muitas das vezes você tem que pesar entre o dinheiro, o tempo, a situação e ajudar. Essa que é a situação. Muitas das vezes nós não queremos porque estamos com pressa de voltar para casa, não é nem porque nós queremos ter um compromisso, etc. e tal, não. Então, essas situações é o que a Joana diz, olha, aprende a discernir o momento e estuda para compreender, ou seja, angaria experiência com as situações que você pode estudar, pode ter noção, que vão ser dadas hoje em dia. Então, nós temos cinema, temos os Zooms, né? Como nós estamos agora, graças a Deus, a nossa querida Carmen, né? Trabalhou aqui junto de mim, olha, bota só o 4G, bota o Wi-Fi para fora e vamos funcionar. E está funcionando, olha que coisa boa, né? E eu não tive a ideia. Então, percebamos como certos pequenos valores que as pessoas, isso não é nada. Não, foi muita coisa. Né? Como isso fez com que a conversa entre nós agora pudesse fluir. Olha, pequenas coisas importantes, como diria o outro, né? Pequenas coisas, grandes negócios. Né? Então, pequenas coisas, grandes atividades no bem. Então, nós podemos fazer, sim, tudo de bom, mesmo que nós não sejamos aquinhoados com a matéria. E ela continua com uma parte muito interessante. É o seguinte, mesmo que te falte os dons da inteligência, não te entregues ao desânimo. Se as tuas mãos não se podem realizar as coisas ao mesmo tempo, não desestimula, não desesperanceia, não perde a esperança, não entusiasma, não, continua. Por quê? Porque nós sabemos que a inteligência, e hoje a ciência já nos diz, tem vários tipos de inteligência. Tem inteligência emocional, artística, musical, não é? De artes manuais. Nós temos vários tipos de inteligência, matemática, e assim vai. Todos nós temos alguma coisa, todos nós temos uma habilidade. O importante é que, às vezes, nós coloquemos a nossa habilidade, que nós percebamos as nossas habilidades e coloquemos em favor dos outros. Então, por exemplo, aquela pessoa que não sabe cantar, que a voz não é tão boa, infelizmente nessa encarnação as cordas vocais não vieram boas, talvez porque utilizou mal, ou talvez porque, na verdade, ficou tomando muito gelado e acabou com as cordas vocais, ou comeu alguma coisa e arranhou, sei lá, aconteceu alguma coisa e você não tem boa voz. Não adianta, então, nessa encarnação, você tentar ganhar a vida sendo cantor. Você não tem outra qualidade? E nós sabemos que nós temos. Aí é que está o ponto nevrálgico. Muitas das vezes nós precisamos colocar a nossa qualidade para fora. E nós queremos justamente a outra qualidade que nós não temos. Então nós queremos cantar. Aí sai aquilo lá, ninguém aguenta, nem você mesmo. E você quer ganhar dinheiro com aquilo. Não vai ganhar, meu filho. Eu comento muito essa situação quando eu falo da reencarnação, né? Porque se eu fosse um violonista emérito, eu chegaria aqui na outra encarnação e vou tocar violino de novo. Vou ficar rico de novo, vou ser convidado para as festas, vou andar de fraque, né? Vou ser paparicado, bajulado, adorado pelas mulheres, e assim vai. Aí, na outra encarnação, volto eu de novo, violino. Tarará, de novo, outra vez, arrebentando. Aonde eu parava, eu seria o famoso violinista. Aí, papai do céu olha para mim, vem cá, tu é preguiçoso mesmo, né? Então, vou fazer o seguinte contigo, vou inibir o teu cérebro material, que eu não posso cortar a sua qualidade, mas posso cortar o seu cérebro material, posso dar uma inibição nele, ou te dar um esquecimentozinho, e nada de violino. Aí eu pego o violino e não sai nada, nem querendo, não sai nem aquelas violazinhas de madeira de criança. Aí eu sou obrigado a desenvolver outras qualidades que eu possuo em sementes embrionárias para que eu cresça e evolua. E muitas das vezes isso acontece. Nós vemos aí pessoas, né, que ainda tentam bater na mesma tecla e não conseguem. Aí não conseguem trabalhar direito, não conseguem ter as coisas, não conseguem ser felizes. Por quê? Estão tentando desenvolver uma situação em que ela, nessa encarnação, por qualquer circunstância, e normalmente é para a evolução moral dela, porque ela não cumpriu o dever moral quando estava nessa qualidade, aí ela precisa inibir aquilo para aprender de uma outra forma, para dar valor a outras coisas e para ter outras experiências.
Então, muitas das vezes, nós escolhemos as profissões erradas. Muitas das vezes, nas casas espíritas, nós queremos ser o médium, quando, na verdade, nós temos que ser o conversador, o doutrinador, na reunião mediúnica. Ah, mas eu queria ser o conversador, o doutrinador. Não, mas você é o médium. Você é psicofônico. Você não tem que ser, você tem que ser isso aqui, porque isso aqui está muito mais aflorado. Aproveite essa sua qualidade e faça da melhor forma possível. E nós temos na casa espírita outras situações, né? Mas estou dando um exemplo rápido e rasteiro. Então, todos nós podemos fazer. Aí nós vamos ficar na dúvida, mas será que Deus não ia deixar a gente nessa situação? Aí, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 5, Meios de Conservação, na pergunta 704, tem lá: tem dado ao homem a necessidade de viver. E é verdade, todos nós precisamos viver. Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir? A resposta do Espírito será o seguinte: certo. E se ele os não encontra, é que não compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, olha só, se Deus sempre criando o homem dá meios dele ter a sua condição de vida, e quando ele diz condição de vida aqui, ele fala na parte material de sobrevivência. Contudo, nós podemos expandir para a situação de ser feliz. Deus dá os meios de ser feliz. Se ele me inibir de ser violonista, por qualquer motivo, eu poderei ser um ótimo pedreiro, um policial respeitado, qualquer outra coisa, qualquer outra profissão. Se eu não tenho mediunidade ostensiva para ser um médium psicofônico, aquele que fala, se eu não posso ser um médium psicográfico, não está na minha encarnação escrever um livro, né? Trazer um versinho, nada disso. Eu posso dar o passe, eu posso organizar a fila, eu posso limpar o banheiro. Olha, esse médium de efeito físico é ótimo. Limpar banheiro, lavar coisa da cozinha, varrer o salão, passar pano nas cadeiras, olha, ajeitar o ar-condicionado. Esse médium de efeito físico trabalha pra caramba. E é útil, você sempre tem a oportunidade de ser útil. Não se desmereça, não se ache menos porque não tem a mediunidade ostensiva. Não se ache menos porque não é, eu não sou da diretoria. Eu não posso, eu não sei dar passe, eu não consigo, consegue, porque isso pode se aprender e todo mundo pode dar, né? Sem contar que a gente vai dizer que todo mundo é médio intuitivo. Então, não precisa ficar chateado dizendo que não é médio, porque é. Todo mundo é médio intuitivo e conversa com os espíritos quando dorme, durante o sono, e recebe intuição do espírito protetor, anjo guardião. Então, todo mundo é médio intuitivo. E está lá no livro dos médiuns, não estou inventando. Então, na realidade, faça o que você puder fazer. Ajude do jeito que você pode. Você sempre será útil. Nós sempre podemos ser úteis no campo do bem. No campo do mal não tem conversa, não vim aqui para isso. Né? Ninguém veio aqui para isso. Vamos lá. E aí a nossa Joaninha continua. Eu tenho um amigo meu, Alcide Geraldo, né? Você deve me conhecer, o professor de Química. Ele sempre chama ela de Joaninha. E o Evaldo chama de Dona Joana. Eu chamo de Joana de antes, né? Então vamos lá. Nem sempre a boca falante expressa o que está cheio o coração. Isso é Joana falando, hein? Recorda que a sinfonia vibrante equilibra-se nas 7 notas musicais que lhe servem de base. Tanto quanto o discurso brilhante é o filho do alfabeto humilde, ou seja, das letrinhas, né? Então, quando você fala isso, nem sempre a boca falante expressa do que está cheio o coração. Nós depois no final vamos dar um arremate com o Emmanuel muito interessante, que eu acho que é muito pertinente a todos nós. Mas antes de eu dar esse arremate, vamos colocar aqui, do que está cheio o coração. Aí nós vamos lembrar de Kardec. Os espíritos superiores e Deus avaliam o que vale é a intenção. A intenção. Se você faz o bem com orgulho, qual é a nota que você recebe? 1. Você fez o bem? 1, porque você não podia não fazer nada. Fez o bem é 1. Agora, como você fez com orgulho, não dá para te dar 8, 9, 7, 6, não dá. Mas de onde que tu tirou isso? Céu e inferno. Código Penal da Vida Futura, capítulo 7.
todo pensamento, todo ato bom tem a sua consequência boa. Todo, 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 todo e qualquer. E todo ato mau, pensamento mau, tem também a sua reparação, tem a sua consequência. Não tem conversa. Então, se você deu 1 quilo de arroz para a pessoa, mas você queria tirar foto para o Instagram, pelo menos você deu 1 quilo para ela matar a fome. Isso Deus vai levar em conta. Mas só ali faltou o resto. Faltou dar sem respirar a recompensa, sem ser orgulhoso, sem ser vaidoso. Então, você ainda precisa fazer essa reforma em você. Contudo, você podia não ter dado nada. E ela podia passar fora. Outros podiam ajudar? Podiam. Mas se você estava na sua mão, pelo menos alguma coisa você fez. Então, Deus percebe isso. Agora, quanto à intenção, é que é o principal. Porque quando você tem a intenção de fazer o bem, você está consolidando uma virtude. Você está fazendo com que aquela virtude se torne natural dentro de você. Quando a gente tem uma coisa natural, passa a ser hábito. Não passa a ser hábito? Passa a ser hábito se for no bem. Se for natural e for ruim, é vício. Mas pensem bem, como os espíritos superiores chegaram a espíritos superiores? Através de fazerem várias e várias encarnações, aprendendo, discernindo, trabalhando e se habituando no bem, ao ponto de que aquilo se tornou natural neles. Natural. Então, nós estamos nesse aprendizado, nós ainda somos aqueles espíritas candidatos, né? Candidatos a espíritas. Nós estamos tentando nos esforçar para sermos melhores, para destruirmos em nós todas as situações diferentes, situações desequilibradas. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para se melhorar e dominar suas más tendências. Então, não é quando o cara virou santo. Não é o espírito, mas você fala bonito, etc. e tal, mas às vezes você escorrega e comete um deslize no campo do desequilíbrio emocional. Aí você vai dizer, mas olha só, eu não sou perfeito. Se fosse assim, Jesus não poderia ter Pedro como discípulo. Pedro nega, Tomé toca nas chagas. É ou não é? Vamos lá, vamos combinar. Os outros apóstolos fugiram, só ficou João com Maria na hora da Via Crucis. Se fosse assim, ninguém podia ser apóstolo. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que Jesus falou. Os espíritos esperam de nós que nós até tropecemos, caiamos, porque eles sabem que a gente está no mundo de prova e expiação e que nós não estamos em missão. Nós não somos missionários, nós temos atividades. Não é verdade? Nós não somos missionários. Então, eles só querem que a gente se levante. É isso que eles querem. Então, eles dizem assim, olha, ergue-te em busca do Senhor e avança, renovado pela trilha do bem. Planta a tua árvore, renova o jardim da tua casa, varre o solo, que espera a limpeza, faze algo. Olha que coisa interessante. Ergue-te em busca do Senhor e avança, ou seja, levanta-te do erro e renova-se, faz alguma coisa, porque é preciso, né, materializar o bem de alguma forma. E materializar o bem, é o que eu estava falando, não é só dar 1 quilo de arroz, é ajudar uma pessoa que cai, é dar uma palavra de esperança, isso é materializar o bem. Porque aquela vibração negativa daquela pessoa sofre a influência da sua boa vibração, do seu fluido, você doa fluido vital, às vezes, para a pessoa e ela tem, novamente, esperança, ela tem, recebe um monte de energia boa, vibracional, de modo que ela tenha uma nova chance, ela se recupera. Então, isso também é caridade. Isso também é atividade no bem. Aí ele diz assim, ó, pensar no trabalho, perdão, ela diz assim, pensar no trabalho é trabalho em começo. Movimentar pequenas tarefas é articular tarefas nobres. Por quê? Porque muita gente só fica no pensando, né? Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Quando eu me aposentar eu vou fazer. Quando nascer cabelo eu vou fazer. Quando a minha barba ficar preta eu vou fazer. Depois que eu for para a casa da minha tia eu vou fazer. Quando eu for para a casa de praia eu faço. E nunca faz nada. Pensar é muito interessante. Você emite uma boa vibração. Contudo, movimente essa pequena tarefa. Não adie os teus deveres a pretexto de carência de recursos. Porque eu não tenho, não dá para fazer. Não. Se não pode fazer quanto gostaria, faz o que alguma coisa, faz o que você pode. Quer realmente respeitar o dever de produzir? Aí a Joana foi terrível, né? Que eu estava comentando lá. Ela diz assim, ó, recorda-te de 1000 trabalhos esquecidos.
Essas tarefas que somente poucos gostam de realizar. No centro espírita é fácil, limpar banheiro. Limpar banheiro. Ah, eu tenho nojo. Ah, pode estar barata. Ah, é sujo. Ah, e assim vai. Ninguém quer fazer o serviço de limpar o banheiro. Eu falei, você não vai limpar banheiro, meu irmão? Bota uma máscarazinha, bota um pregador no nariz, bota uma luva e vai fazer, rapaz. Pronto, não suja a mão, não sente o cheiro. Tem vários artigos. Né? Faça. Daqui a pouco você está sentindo só o cheiro do negócio cheirosinho que você bota no banheiro. É porque a gente aqui faz de tudo, né? A gente também é Maria. Conhece Maria? Aquela pessoa que trabalha em casa, então eu também sou Maria. Então faço de tudo aqui. Tem que ajudar, tem que participar. Não basta, né, ser marido, não basta ser filho, não basta ser pai, tem que participar. Então tem que fazer. E faça em qualquer lugar, faça para quem precise, não tem problema. Ajude quem pode, se você puder. E aí Joana chama, une-te à caravana dos que se batem na terra árida do coração. E começa desde agora o abençoado labor de sua transformação operosa. Quer dizer, pensa no bem, mas age no bem. Essa é uma transformação, porque você começa devagar, com o que você pode, do jeito que você pode, na hora que você pode, mas você começa, você faz. E com o tempo isso se torna um hábito. Isso é que é importante, porque na cabeça que está trabalhando, na cabeça que está em atividade, em estudo, não entra minhoca. Não é? Não entra. Quando tu está lavando louça, dificilmente entra minhoca na tua cabeça. Enquanto você está arrumando lá as cestas básicas, não entra minhoca na tua cabeça. E isso é uma realidade. No final, a nossa querida Joana diz assim, Jesus Cristo, necessitando legar-nos o tesouro da sua mensagem de luz, considerou modesto grão de mostarda, humilde dracma perdida, que era uma moeda pequena que quase não valia nenhuma, toscos ramos de figueira, desvalioso feixe de varas, ou seja, não serve para quase nada, como a ensinar-nos que o reino dos céus, que deve ser tomado de assalto, só paulatinamente, após nosso aprimoramento, nos permite ingresso na legião dos selecionados para as glórias da imortalidade. Então, olha só, ela diz o seguinte, olha, Jesus, nos seus ensinamentos, sempre se utilizou de exemplos naturais, exemplos pequenos, né? Maria, larga a casa um minutinho, vem cá ouvir o que é. Eu estou conversando aqui com Marta, ou vice-versa, não sei se era Marta Maria, Maria Marta. Não se preocupe com os nomes, não. São as duas irmãs de lá. Então, na realidade, poucas coisas, né? Pequenas coisas eram feitas. Vamos lembrar que Jesus era carpinteiro e trabalhava com o pai desde os 12, 13 anos. Né? Trabalhava na força lá, ajeitando as coisas, consertando, ou seja, útil a todos, mas em todos os campos. No campo material, no campo do pensamento, no campo da palavra. Então, nós podemos ser úteis em casa, no centro espírita, na rua, no supermercado, em qualquer lugar. De várias formas. Mesmo que nós não tenhamos grandes inteligências, mesmo que nós não sejamos nenhum suprassumo da oratória, mesmo que nós não tenhamos grandes dinheiros, não sejamos pessoas abastadas, conhecidas, nada disso. Isso tudo pode ser uma coisa que nós temos condições de fazer. Vamos lembrar, no livro chamado Justiça Divina, do nosso querido Emmanuel, que comenta Céu e Inferno, ou A Justiça segundo o Espiritismo, no capítulo 34, diz assim, o dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim, ou não esqueças assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Mas olha essa frase, ela é muito interessante quando alguém diz assim, você tem que demonstrar o que você fala. É verdade. E eu estou tentando, mas eu não vou parar de fazer conversas espíritas, fazer uma reunião Zoom, e de fazer uma palestra, conversar com os outros, só porque eu sou imperfeito. Então, o Emmanuel vem na Justiça Divina e diz assim, olha, o dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Então, a nossa educação, o nosso controle ainda sufoca o homem velho, os nossos defeitos. Não é verdade? Mas nós ainda o temos lá dentro. Para sermos em liberdade, ou seja, para sermos sem precisar de controle,
aquilo que realmente devemos ser, ou seja, quando nós evoluímos e não tivermos mais o defeito. Que muita gente, nós somos hipócritas, porque nós falamos, mas não fazemos. Olha só, quando você não se esforça em fazer, fica difícil. Mas se você se esforça e está tentando, é ainda passos normais da evolução. Não estou justificando os erros, estou explicando. Mas o nosso esforço é uma constante. E com a educação, com o bom senso, com a doutrina espírita que nos ajuda a entender as situações das provas e expiações que nós passamos, nós podemos ser mais tarde justamente plenos, como diz Joana Diante, plenos, em liberdade, sem precisar controlar as nossas dificuldades, porque nós não mais as teremos. Nós só teremos virtudes. Mas isso é uma palestra lá no Planeta Feliz, né? No planeta de prova e expiação, ainda é uma planeta na parte do esforço. Pense melhor, fale melhor, haja melhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado, meu amigo, pelo seu estudo. Realmente a internet segurou, né? Maravilha. Graças à nossa irmã, que eu não tenho dinheiro para ajudar. Não sou eu que vou fazer a palestra. Olha, bota no 4G. Pronto. Olha aí que colaboração útil. Muito Olha como as obrigado. pequenas são grande coisa. Muito obrigado, meu amigo, por esse estudo, por essas reflexões. Foi muito bom a gente ouvir você falar. Deixou dos materiais para pensarmos, refletirmos, que possamos colocar em prática essas orientações suas e de Joana, tá? Leve o nosso beijo carinhoso aos irmãos do Cefac. E vamos estreitar esses laços, né? Os companheiros do Cefac, grandes amigos nossos. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Vera Eckert para fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, por favor. Agradecidos a Deus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade das reflexões, que possamos valorizar nossos esforços, os nossos pequenos passos. Como o companheiro disse, ainda não somos ainda perfeitos, mas de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa vontade, nós podemos abreviar a nossa estrada, podemos abreviar o nosso caminho, e que possamos nos ajudar, que possamos nos apoiar, e principalmente nos apoiar nos estudos, no Evangelho e no nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por cada um de nós aqui presentes, que possamos continuar formando este feixe de esforço para o nosso progresso. Que Deus nos abençoe, que possamos estar em paz em nossos lares, cada vez mais buscando a proximidade com o Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez, Mário, obrigado por estar conosco, por aceitar o nosso convite, e eu agradeço também a presença de vocês na nossa casa, tá bom? Quarta-feira estaremos de volta para os estudos do Evangelho, das obras de Emmanuel, e para os estudos ao longo da semana. Um beijo no coração de todos. Beijo, Carlinhos. Beijo, Jorginho. Obrigada. Obrigada, Mário. Muito bom. Deus abençoe. Eloá, Obrigada. Menezes, Denise, Mário. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.